E às vezes eu fico pensando assim, a gente fala muito da grandeza de Deus, que criou a nossa galáxia chamada Via Láctea, que tem 100 bilhões de astros. É uma coisa que não dá para imaginar como tudo está no espaço, girando em torno de si mesmo, sem nenhuma confusão. E dizem os autores que existem outras 100 bilhões de galáxias. Então esse Deus tão grande, missionário, vai se preocupar comigo, com um problema que eu tenho no meu pulmão, que eu tenho na minha bexiga, que eu tenho em casa, no trabalho? Claro, Deus controla tudo. O apóstolo Paulo disse que nele, no Senhor, nós somos, nós existimos e nos movemos. E a cada segundo em que o inimigo vem lhe tocar, você lembra, deve lembrar-se, que você tem uma aliança com Deus. Alguém diz assim, mas eu não tenho, você está atrasado. Você está solto por aí, mercê dos ataques malignos, e eles vão fazer. Não, faz isso não. Você tem que ficar na mão de Deus. Quando sentiu mal, Deus, eu tenho uma aliança contigo. Essa aliança supre tudo que nós precisamos. Esses dias eu tenho falado aqui sobre Isaías 53, 4 e 5 e vou para outros versículos, como hoje eu ainda vou estar em Isaías, e na segunda parte eu vou falar um pouquinho de outra parte da Bíblia. E Deus cumprindo aquela palavra dele, aquela promessa maravilhosa. No Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, nós lemos claramente aqui, que começa no 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso aqui não é uma história bonita que alguém inventou, não. Isso aqui é o Criador, o ser que fez todas as coisas do nada, o que tem todo o poder, todo poderoso, declarando para nós que verdadeiramente não há como a pessoa desconfiar que isso não ocorreu, ocorreu. Ele, o Senhor Jesus, tomou sobre si, o que ele tomou? As nossas enfermidades. O missionário, se ele tomou, por que eu tenho uma enfermidade? Essa é do inimigo. Você tem que crescer no entendimento, isso pode ser feito, acontecer num abrir e fechar de olhos, coisa de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, depende de cada um de nós. E na hora que você entender que esse mal está no lugar errado, se Jesus sofreu, por que você tem que sofrer? Muitas pessoas já chegaram a essa conclusão. Eu mesmo, por muitos anos, na década ainda de 70, eu já cria desse jeito, 60, 50 eu estava começando a crer. Ainda era criança, mas já cria. E já recebia bênçãos de Deus. Hoje essa é a grande verdade, não importa onde você esteja. É mais um dos milhões que estão participando conosco desse programa de fé, não é um programa religioso. Esse negócio de religião não me toca. O que eu quero é o poder de Deus. Ah, eu sou da religião tal, e o que você recebe? Não um dia, não, eu quero o dia de hoje, eu vou receber. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ora, eu tinha uma carga para carregar, você tinha uma carga. A humanidade toda tinha, mas Jesus pegou sobre ele, sofreu e levou. Se ele levou, está levado. E foi mesmo. Ele sofreu a sua doença para você ser curado. Você tem que colocar fé nisso. É aqui que você vai crescer diante de Deus. E orar. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei. Clamar é uma contrição interior. Dentro da verdade, sobre a verdade, pela verdade, em que você clama, eu tenho direito, Pai. Direito adquirido pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele tomou sobre Ele, o que Ele tomou sobre Ele? As minhas enfermidades, as minhas dores, e as levou. Ora, se Ele tomou, levou, eu não tenho que carregá-las mais. É aí que entra a sua fé. Aí você vai começar a exigir. Talvez na primeira vez que você já fizer, já acontece que você já faz com fé. Porque sem fé ninguém agrada a Deus, ninguém permite que Deus entre em ação.